A todos saudações, sejam bem-vindos ao espaço das ocorrências policiais. Para esta semana, a Polícia Nacional registrou um total de 93 ocorrências criminais. Houve uma redução de 21 casos em comparação com a semana anterior. 35 casos no que diz respeito a crimes contra pessoas, onde se destaca 12 casos de ofensas corporais, com redução de 4 ocorrências para esta tipologia criminal, 11 casos de violência doméstica, com redução de 11, portanto, e um caso de abuso sexual de menor. No que diz respeito a crimes contra patrimônios, registrou-se um total de 37 ocorrências criminais, onde se destaca 14 casos de furto, com uma redução de 7 em comparação com a semana anterior. Para esta semana também se registrou um caso de crimes contra a ordem e tranquilidade pública, sendo este o crime de desobediência à ordem de autoridade. Dentre esses crimes, procedeu-se um total de 8 detenções. Houve uma redução de 7 detenções em comparação com a semana anterior. No que diz respeito aos distritos, o distrito de Água Grande registrou-se um total de 34 ocorrências criminais, com uma redução de 3 casos para esse distrito, portanto, uma redução de 7 casos para o distrito de Mesrocha, sendo que este registro total de 16 casos. Cantagalo, com registro total de 9 casos, houve redução de 2, portanto, para esta semana. O distrito de Lobata, com um registro total de 8 ocorrências, houve uma redução de 7 em comparação com a semana anterior. O aumento de um caso para o distrito de Caué, sendo que houve um registro total de 7 ocorrências no referido distrito. O distrito de Lembá, portanto, com registro total de 9 ocorrências, houve um aumento de 3. A região autónoma do Príncipe, com o registro total de 5 ocorrências, houve uma redução de 7. E a região, portanto, a esquadra policial de aeroporto manteve-se igual à semana anterior, sendo que houve um registro total de 4 ocorrências. Aspecto que trouxemos como destaque, portanto, o caso de abuso sexual de menor, onde, portanto, isso aconteceu na localidade de Pedroma, onde um senhor de 52 anos de idade teria abusado sexualmente de uma menor, portanto, de 2 menores, de 13 e 16 anos. Esse caso, portanto, já foi entregue ao Ministério Público. Também, ainda esta manhã, registramos um caso preocupante de violência doméstica, onde uma mãe ia agredindo o seu próprio filho, portanto, a agressão que aparentava ser violenta, e os vizinhos tentaram intervir no sentido de evitar que a mãe agredisse o referido menor, e a mãe barricou o mesmo no interior da residência, sendo que, portanto, a polícia está a dar diligências, portanto, essa informação já chegou ao Comando Distrital de Cantagalo e está-se a dar diligências para a resolução do mesmo caso. Portanto, no que diz respeito à situação criminal, portanto, são esses aspectos. No que concerne à sinistralidade rodoviária, para esta semana registrou-se um total de 13 casos de acidentes. Houve um aumento de 7 casos em comparação com a semana anterior. Registrou-se 8 casos de acidente por atropelamento, sendo entre eles atropelamento por viatura 2 casos e atropelamento por motorizadas 6 casos. Um caso de acidente por colisão, sendo este colisão entre motorizadas, e 4 casos de acidentes isolados, sendo também os 4 acidentes isolados por motorizada. Como causa dos acidentes que se registrou por esta semana, temos a falta de precaução, a distração e excesso de velocidade. E como consequência, uma morte, 3 casos de feridos graves, 8 casos de feridos ligeiros e 4 casos de danos materiais. Portanto, como destaque ao nível de sinistralidade rodoviária, tivemos, como anteriormente anunciado, um caso de acidente mortal, portanto, sendo esse acidente isolado, que ocorreu em Praia Almoxarife, onde 12 indivíduos vinham numa motorizada e houve despiste e os mesmos acabaram por cair ao solo, sendo que os 2 foram socorridos ao Hospital Central e ou seja, o motociclista
não resistiu ao ferimento e acabou por falecer. Desta forma, aproveitamos, portanto, para endereçar à família enlutada os nossos sinceros votos de pesar. Registrou-se com alguma preocupação um caso de atropelamento a um menor de 7 anos. Portanto, por este menor é a situação que nós temos apelado constantemente. Portanto, o menor saía da escola com destino à sua residência e foi atropelado, por uma motorizada. Neste caso, a causa do atropelamento, embora também inclui a distração dos peões, ou seja, o próprio menor que, portanto, repentinamente foi à estrada, nós continuamos, mesmo assim, apelando aos automobilistas para uma maior precaução, sobretudo nos períodos de maior afluência das pessoas na via pública. Nesse caso, ter maior atenção quando existem crianças a circularem na via pública, tendo em conta que o comportamento destes menores muitas vezes são inesperados. Para hoje é tudo e até a próxima sessão.